Olá, aqui quem fala é o professor Sherlock. E antes de a gente começar a falar da Revolução Francesa, só vou dar alguns recadinhos para vocês aí, que eu não quero fazer vídeos muito longos, nem muito cansativos, então a gente vai dividir aí os vídeos em pequenas partes de 6, 7 minutos, para que não fique tão maçante, tão pesado as explicações referentes à Revolução Francesa. Então vamos lá, para a gente iniciar aqui a Revolução Francesa, a gente precisa entender um pouquinho aí da sua situação pré-revolução, começando com o conhecimento das classes sociais francesas e das suas divisões sociais. Então, durante todo o século XVIII, a França era o país mais populoso da Europa, com uma população estimada em 25 milhões de habitantes. Essa população francesa ela se dividia em 3 grupos sociais, que eram chamados de Estado. O primeiro Estado, formado pelo clero, que correspondia aí a 0,5% da população francesa. O segundo Estado, formado pela nobreza, que correspondia a cerca de 1,5% da população francesa. E o terceiro Estado, que era formado basicamente pelos burgueses, pelos camponeses e pelos artesãos, e correspondiam aí a cerca de 98% da população francesa. A grande maioria, né? A França, antes da Revolução, vivia uma grande crise econômica. Essa crise econômica ela era causada, sobretudo, pelos gastos que o governo francês tinha, sobretudo com a sua corte, uma corte extremamente luxuosa, e com algumas guerras que a França se envolveu antes da Revolução acontecer. Entre essas guerras, nós podemos destacar aí a chamada Revolução Americana ou o processo de independência dos Estados Unidos. Bom, eles vão perguntar, né, o que a independência dos Estados Unidos tem a ver com a Revolução Francesa e com seus problemas econômicos e etc. É muito simples. A França ela foi uma grande aliada dos americanos durante as guerras de independência contra a Inglaterra. E a França não só emprestou dinheiro para os Estados Unidos, como cedeu armas, armamentos e soldados para ajudar os americanos aí a combater os ingleses. Mas aí você fala assim, bom, tudo bem, e por que a França vai ajudar os Estados Unidos a se tornarem independentes? Qual era o interesse, o objetivo? Também é um interesse bastante simples de se entender. Por quê? Porque a França e a Inglaterra são rivais aí históricas, né? Sempre tiveram uma grande rivalidade entre si. E os Estados Unidos eram a principal colônia inglesa, né? E para a França era interessante que os americanos tornassem independente. Eles acreditavam aí que de certa forma isso iria enfraquecer um pouco, né? O governo e a economia inglesa com a independência dos Estados Unidos. Por isso que a França foi uma grande aliada aí dos Estados Unidos durante seu processo de independência. Só um detalhe, né, para quem não sabe, a famosa Estátua da Liberdade, né, grande símbolo norte-americano da sua liberdade, ela foi um presente dado pelos franceses pela sua independência. Assim que os Estados Unidos se tornam independentes, a França dá aos Estados Unidos a Estátua da Liberdade como um presente, reconhecendo aí a sua independência. E só mais um detalhe, né, o primeiro país aí do planeta a reconhecer os Estados Unidos como um país independente foi o Brasil. Bom, falamos então dos gastos que o governo tinha, a questão com a corte, uma corte luxuosa que gastava dinheiro sem necessidade e queria ouro e queria roupas extremamente caras e elegantes. E a questão das guerras, sobretudo a Revolução Americana, que contribuiu bastante aí para que a França tivesse nessa grande crise econômica. Além disso, vão surgir aí problemas para a população francesa na questão dos alimentos. Por quê? A França no século XVIII, aí, antes da Revolução, era um país
praticamente feudal ainda. A grande maioria da sua população se encontrava no campo. E o que acontece? A França viveu aí momentos climáticos muito desfavoráveis para a sua produção de alimentos, que foram longos períodos de secas, que devastaram aí as plantações e consequentemente a produção de alimentos, e períodos de inundações também. Ou seja, a produção de alimentos da França nunca foi muito elevada, mas chegou um momento em que essa produção foi praticamente zero por conta desses fatores climáticos, sejam as secas, sejam as inundações. Ambos fatores aí destruíram a produção de alimentos francês, e quem sofreu muito com isso foi a população francesa. No caso, o terceiro estado, né, o clero e a nobreza, também sentirão um pouquinho essa crise agrária que a França viveu, mas essa crise agrária ela vai ser muito mais sentida, com muito mais intensidade, no terceiro estado, e que era 98% da população francesa. Ou seja, o número de famintos e miseráveis na França aumenta de forma significativa por conta dessa grande crise agrária que a França vivia. Além disso, tem a questão das manufaturas francesas. O que acontece? A França tinha feito um acordo com a Inglaterra no ano de 1786. Que acordo era esse? Era o chamado Acordo do Vinho e do Tecido. Esse acordo era basicamente a isenção de impostos aos produtos franceses, mas em contrapartida a Inglaterra também tinha direito de isenção de impostos aos seus produtos vendidos para a França. Então como é que funcionava isso? A França produzia muitos vinhos e vendia esses vinhos para a Inglaterra. Esses vinhos, quando chegavam na Inglaterra, eles não pagavam tarifas alfandegárias, ou seja, não pagavam impostos para entrarem na Inglaterra. Só que em contrapartida, os tecidos fabricados na Inglaterra também entravam na França sem pagar impostos, sem pagar essas tarifas alfandegárias. Qual que é o problema desse acordo? Ele seria vantajoso para a França? Seria, mas o que acontece? Com a Revolução Industrial que já havia ocorrido na Inglaterra, a alta produção dos tecidos e o seu custo extremamente baixo entrava na França a preços extremamente baixos, e a manufatura têxtil francesa não tinha como combater ou pelo menos tentar igualar os preços dos tecidos ingleses. Ou seja, muitas manufaturas têxteis francesas fecharam e geraram aí um grande número de desemprego dentro da França. Bom, se gostou e não está no canal, se inscreve, não esqueça de dar o seu gostei, que no vídeo é importante para te divulgar e levá-lo a mais pessoas. E qualquer dúvida, sugestão ou crítica que vocês tiverem aí, pode comentar à vontade, que na medida do possível vou tentar responder e ajudar vocês aí a entender um pouquinho mais da Revolução Francesa. No próximo vídeo a gente segue daqui e aí vamos seguindo esse detonado da Revolução Francesa. Grande abraço, até mais.